Olá, vamos começar um vídeo aqui, ainda dentro dos circuitos combinacionais, a respeito de uma teoria que se chama álgebra de Boole. A álgebra de Boole é um conjunto de definições, conceitos, propriedades, a que a gente vai aplicar diretamente em um exercício relativamente grande, né, um pouco mais complexo, e a ideia aqui vai ser explicitar o uso da álgebra de Boole na simplificação dessa sequência, né, dessa sentença lógica S, tá bom? Então, vou fazer passo a passo aqui e vou explicitar cada passo meu, colocando uma propriedade, ou uma definição, ou uma identidade, ok? A respeito da álgebra de Boole. Bom, nós vamos começar da seguinte forma. Primeiro, entendendo de que a sequência do que eu vou fazer pode ser completamente modificada em um outro exercício e mesmo assim nós vamos chegar na mesma resposta, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou começar aplicando De Morgan em cima desse bloco, ok? E em cima desse bloco aqui, ó. Então, esses dois aqui serão aquilo que eu vou operar dessa primeira sentença, que é a sentença original, para a segunda sentença, que é a sentença já modificada. Então, vamos lá. Como é que a gente aplica De Morgan em cima dessa primeira, que é negado de B negado mais D negado, ou barrado, tanto faz. Quando eu aplico isso, eu modifico o estado do B, então o que era B barrado passa a ser D, o que era D barrado passa a ser D, e o que era a operação de ou mais passa a ser uma operação de vezes ou e. Então eu fico com B e D, ok? Bom, aí eu vou repetir toda a sequência que a gente está vendo aqui dentro desse colchete, então B barrado, ou C e exclusivo D, ou A barrado e todo esse colchete aqui, ó, B, C barrado, ou B, C, ou A, ou B. Aí, agora eu vou modificar esse parêntese que a gente tinha, o negado de C barrado ou D barrado, usando De Morgan de novo, a exemplo do que eu fiz lá na frente. Então, o que era C barrado passa a ser C, o que era D barrado passa a ser D, o que era ou passa a ser E, ok? Só que a gente não pode esquecer de que todo esse colchete está barrado e todo esse colchete também está barrado. Então a gente não pode esquecer disso, porque esquecer disso vai fazer com que tudo que a gente está fazendo se anule, e não é a nossa intenção. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, já dessa segunda linha para a terceira, eu vou juntar esses três elementos aqui, haja vista... Ah, pessoal, e desculpa porque eu esqueci de colocar aqui o final dos colchetes, né? Então não posso esquecer disso, ok? Então me desculpem aí esse lapso. Bom, o que é que acontece? Essas três variáveis, B, C e D, elas podem ficar juntas agora. Por quê? Porque são sequências de es aplicados. Então vamos lá, a gente tem que reescrever toda a sequência. Então, tá vendo aqui que aqui a gente não pode ter preguiça, né? Ó, BD, B barrado ou C e exclusivo D ou A barrado, abre colchete, B, C barrado ou B barrado, C ou A ou B, C, D. Fecha colchete. Lembrando que a gente tem um barrado em cima do primeiro colchete, um barrado em cima desse colchete maior. Beleza? Então, a gente, por enquanto, a gente fica assim. Aí, dando sequência, o que nós vamos fazer agora, lembrem-se sempre que a sequência que eu estou seguindo é uma sequência que eu elegi como uma sequência boa. Não necessariamente todos precisam fazer na mesma sequência, ok? Mas lembrando que o resultado final tem que ser o mesmo. O que eu vou fazer agora, pessoal, é usar De Morgan nesse colchete aqui, ó, que está todo ele barrado. Então eu vou trazer essa barra para dentro do colchete. Para isso eu tenho que negar as variáveis e tenho que negar as operações entre as variáveis. Beleza?
Então, vamos lá. A gente precisa reescrever a sequência S. Então, S igual BD, colchete mais amplo, B barrado, ou C exclusivo D, ou A barrado, e aí começa toda a história. Então, vou colocar um colchete aqui só para separar a ordem. E aí veja, ó, eu tenho BC barrado, B e C barrado. Quando eu trago De Morgan para isso, eu tenho que primeiro colocar um parêntese. Por quê? Porque BC barrado estava com um E. E o E ele tem, na hierarquia de ordem, né, na hierarquia das operações, ele vem antes do que o OU. Então eu tenho que colocar aqui, ó, B barrado, C e um OU entre eles. Veja, eu vou marcar aqui de azul só para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Eu estou pegando essas duas variáveis, B e C barrado, e estou aplicando Morgan. Por quê? Porque tem essa barra aqui, pessoal, ó. Essa barra aqui, ok? Então, eu vou tirar esse azul. Então, a gente está aplicando De Morgan para dentro desse colchete todo. Então, ó, beleza. A outra operação é esse OU, certo? Esse OU vira um E, ok? Aí vem B barrado C. Bom, B barrado passa a ser B, o C passa a ser C barrado. Era uma operação E, agora é uma operação OU, fecha parêntese, ok? Era OU A, agora vai passar a ser E A barrado. Era OU BCD, agora vai passar a ser E, aí ó, eu vou proteger de novo por um parêntese, o BCD, passa a ser B barrado, ou C barrado, ou D barrado. Fecha isso e fecha o colchete. Então agora a gente só tem... Opa, desculpa, temos dois colchetes, né? Temos dois colchetes, um começando aqui, ó, e o outro começando aqui, ok? Beleza. E não esquecendo de que nós temos uma barra sobre esse colchete mais externo aqui, ó. Certo? Beleza. O que é que nós vamos fazer na sequência? Na sequência, nós vamos resolver o seguinte. Toda essa multiplicação que eu tenho no colchete mais interno aqui, ó. Eu vou resolver essas multiplicações todas, tá? Vou fazer isso da seguinte forma, dividindo em dois blocos. Eu vou fazer pegando primeiro esses dois parênteses e desse A barrado em diante. Ok? Então, minha ideia vai ser executar dessa forma aí. Então, vamos lá. Então, ó, S igual. Aqui só repete, né? BD, abre o colchete, né? Então, vai ficar B barrado, ou C e exclusivo D, ou A barrado. Aí, ó, agora eu vou começar a aplicar aqui as multiplicações. Então, vai ficar assim, ó. Entre os dois primeiros parênteses, eu vou aplicar a distributiva. Vai ficar assim, B barrado, B, ou B barrado, C barrado, ou CB. E, na verdade, pessoal, eu gosto de colocar em ordem alfabética, tá? Então, o CB eu vou escrever como BC, porque a ordem aí tanto faz. Ou C, C barrado. Olha, isso é a multiplicação entre os dois primeiros parênteses. Eu vou separar isso aqui com um parêntese, ok? Agora, o A barrado para dentro desse outro parêntese, ó, vai ficar como? A barrado, B barrado, ou A barrado, C barrado, ou A barrado, D barrado. E aí, ó, fecha parêntese e fecha os dois colchetes, não esquecendo a barra do colchete mais externo, ok? Aqui eu quero chamar já atenção para alguns detalhes. Por exemplo, quando eu multiplico B barrado por B, isso aqui dá zero. Quando eu multiplico C por C barrado, também dá zero. Tá? Então a gente já pode fazer usar essas propriedades para a expressão ficar mais enxuta, né? E ela realmente vai ficar mais enxuta, ok?
Então, o que é que eu vou fazer dessa linha para outra linha? Eu vou zerar essas duas multiplicações, ou esses dois ANDs, ou esses dois ES, e também já notei aqui que eu posso desenvolver esse E exclusivo. Então, eu vou destrinchar esse E exclusivo, ok? Então, vamos seguir adiante aqui. Então, trouxe para cá a expressão que a gente está trabalhando, vou começar. Ó. S igual BD, abre colchete, B barrado, ou, aí ó, o E exclusivo, como é que eu vou escrever isso? CD, ou C barrado, D barrado. Pessoal, muito cuidado, que C barrado, D barrado não é a mesma coisa que CD barrado, ok? Então, só para ficar claro isso aí. Ou A barrado, abre o colchete. Aí, ó, B barrado, B é 0, não vou escrever. B barrado, C barrado. Opa, eu vou, me permitam aqui, apagar esse B, porque ficou muito feio. B barrado, C barrado. Ou BC, isso aqui também é um E exclusivo, mas eu vou deixar dessa forma. Aqui, ó, parêntese, né, ao redor deles. E o resto aqui, ó, só reproduzir. A barrado, B barrado, ou A barrado, C barrado, ou A barrado, D barrado. E aqui, vamos, fecha o parêntese, fecha o colchete mais interno, fecha o colchete mais externo, e temos a barra em cima de todo o colchete. Beleza? Até aí, tranquilo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver a multiplicação, essa multiplicação aqui, ó, inteirinha. Beleza? Ou seja, o que eu vou tentar fazer agora é retirar esse colchete mais interno, tá? Vamos tentar fazer isso. E depois a gente passa para o colchete mais externo. Tudo bem? Então vamos lá. S igual BD, B barrado, ou CD, ou C barrado, D barrado, ou A barrado. E aí agora a gente chega nesse colchete mais interno. Eu vou ainda representar por colchete aqui, pessoal, mas a ideia é a gente desmembrar, né, esse produto que ficou aí, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Qual é a ordem das coisas que eu vou fazer aqui? Eu acho que vai ficar claro. Ó, eu vou pegar esse termo, B barrado, C barrado, e vou multiplicar por cada um desses daqui, ó. Por esse, depois por esse, depois por esse. Depois eu faço a mesma coisa com o BC, ok? Então vamos lá. Vou tirar aqui esses círculos, porque vão confundir a gente aqui. Então vamos lá. Ó. B barrado, C barrado, vezes A barrado, B barrado. Eu vou escrever assim, ó. A barrado, B barrado, B barrado, C barrado, ok? Então, B barrado, C barrado, vezes A barrado, B barrado. Tá, beleza. Agora, vamos lá. B barrado, C barrado, vezes A barrado, C barrado. Então, eu vou escrever assim, ó. A barrado, B barrado, C barrado, C barrado. Ou, né? Agora, vezes o terceiro termo lá. B barrado, C barrado, vezes A barrado, D barrado. Então, vai ficar como? Eu vou escrever aqui na outra linha, tá bom? Então, ó, A barrado, B barrado, C barrado, D barrado. Beleza? Então, com isso aí, a gente já fez a multiplicação do B barrado, C barrado por todos os outros três termos lá, né, do outro parêntese. Agora vamos usar o BC. Então, vai ficar ou, aí, BC vezes A barrado, B barrado. Então, vai ficar assim, A barrado, B, B barrado, C barrado. Agora, BC vezes A barrado, C barrado. Então, A barrado, B, C, C barrado. Ou BC vezes A barrado, D barrado. Então, vai ficar A barrado, B, C, D barrado. E assim a gente fechou a multiplicação. A única coisa que a gente não pode esquecer é que sobre esse colchete nós temos a barra. E a outra coisa que a gente pode identificar aqui é o seguinte, olha só,
esse B barrado vira só B barrado, porque B barrado vezes B barrado é só B barrado. A mesma coisa, C barrado vezes C barrado vira só C barrado. O AB barra A, o outro termo não tem nada para fazer, mas olha esse daqui. Esse daqui vira zero, e zero e qualquer coisa vira zero. A mesma coisa aqui. C vezes C barrado, isso dá zero. Que vezes B vai dar zero, que vezes A barrado dá zero. Então, ou seja, nós temos aqui simplificações a fazer, ok? Que nós vamos fazer isso agora na próxima lousa. Então, vamos lá. Então, trouxe para cá e vamos reescrever. S igual a BD, abre colchete, B barrado, CD, C barrado, D barrado, ou A barrado. Aí, ó, A barrado, B barrado, C, ou A barrado, B barrado, C barrado, ou A barrado, B barrado, C barrado, D barrado, ou zero, ou zero, ou A barrado, B, C, D barrado. Fecha colchete. Tudo negado. Ok? Opa, aqui é barrado, né, pessoal? Que é esse Czinho barrado aqui, ó. Ok? Então, desculpa aí. Você vê qualquer deslize de atenção, a gente bota tudo a perder. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vocês notem que tanto esse termo como esse termo, que inclusive os dois são iguais, então eu já posso até juntar, porque um termo ou o mesmo termo dá um só, então posso até juntar. Mas olha só, esse daqui também apresenta o A barrado, B barrado, C barrado. Então, como a gente está falando em álgebra, de repente eu posso colocar até em evidência. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar esses dois aqui, que são idênticos, como sendo um só, porque B ou B é B, tá certo? Então, A barrado, B barrado, C barrado, ou A barrado, B barrado, C barrado, é A barrado, B barrado, C barrado, ok? Então, eu vou juntar num só e colocar esse A barrado, B barrado, C barrado em evidência. Então, vamos lá. S igual BD, abre aqui o colchete, B barrado, ou CD, ou C barrado, D barrado, ou A barrado, abre colchete. Então aqui vai ficar A barrado, B barrado, C barrado, ou A barrado, B barrado, C barrado, D barrado, ou A barrado, B, C, D barrado. Fecha o colchete, lembrando que está tudo negado. Ok? Então, eu juntei esses dois termos aqui. E até preferi não colocar em evidência. Eu até tinha falado que ia colocar, mas não coloquei. Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou colocar, ó, isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou colocar A barrado, B barrado, C barrado em evidência. E olha só o que é que eu vou gerar. Antes disso, ó, estou fechando o segundo colchete aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que é que eu fiz. Eu coloquei o AB barrado, A barrado, B barrado, C barrado em evidência, está aqui ele em evidência. Se eu multiplicar isso por isso e isso por isso, eu volto para esses dois termos aqui, ok? Agora, por que é que eu fiz isso? Bom, porque isso facilita de sobremaneira. Um ou alguma coisa é sempre um. Então vai ficar A barrado, B barrado, C barrado e 1, ou seja, A barrado, B barrado, C barrado, ou A barrado, B, C, D barrado, ok? Então, a gente encurta, né? E é o que a gente quer simplificar. Ah, e deixa eu colocar a barra em cima de todo o colchete mais externo. Então, ó, BD, abre colchete, B barrado, ou CD, ou C barrado, D barrado, ou A barrado e A barrado, B barrado, C barrado, ou A barrado, B, C, D barrado. Olha como ficou mais enxuta
a nossa expressão. E por enquanto nós estamos dessa forma aí, ó, certo? Já diminuiu bastante. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva do A com esse termo e do A com esse termo, ok? Então, a tendência é que esse A barrado aí meio que desapareça, porque os outros dois termos também têm A barrado associado a ele. Então, aí eu acho que vai ficar menor ainda essa expressão. Acho não, né? Tenho certeza. Então, isso aqui vai ficar, ó, S igual a BD, abre colchete, B barrado, C, D, ou C barrado, D barrado, ou, aí pessoal, ó, A barrado vezes A barrado, B barrado, C barrado, A barrado, B barrado, C barrado, a exemplo do que a gente já fez lá atrás, e A barrado vezes esses quatro aí, ó, A barrado, B, C, D barrado, agora a gente já está com um colchete só, mas a gente tem que lembrar que esse colchete está negado, ok? Vamos em frente. Bom, pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Dentro desse colchete, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou unir esses dois termos aqui e colocar o B barrado em evidência, ok? Vou fazer isso. E eu vou reunir esses dois outros termos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, e vou colocar o C em evidência. Tudo bem? Então, como que a coisa vai ficar, né? Então, vamos lá. S igual a BD, abre colchete, B barrado, aí vai ficar 1, porque é desse cara aqui, né? Então, quando eu coloco ele próprio em evidência, fica 1, ou A barrado, C barrado, certo? Ou, aí agora, ó, o C em evidência. Então, vai sobrar o D, que é esse cara aqui, ó. Se eu coloco o C em evidência, vai ficar só o D. Ou A barrado, B, D barrado. E aí sobrou esse cara sozinho aqui, porque eu não tenho como, né, juntá-lo com outro termo. Então, C barrado, D barrado, fecha o colchete e não posso tirar a barra ainda. Tudo bem? Então, o que é que vai acontecer aqui, né? Ó, BD, abre o colchete. Esse cara aqui vira 1. Porque 1 ou alguma coisa é sempre 1. E 1 que multiplica B barrado vai ficar B barrado. Ou, aí ó, o do C, o que é que vai acontecer? Eu tenho D ou A barrado, B, D barrado. Bom, existe uma propriedade que diz o seguinte, que isso aqui é igual a D ou A barrado, B. É isso, né? A barrado, B. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, CD, C, A barrado. Aqui a gente vai usar, desculpa pessoal, me perdi aqui, mas D ou A barrado, B, D barrado, é como se fosse uma coisa assim, ó. Imagina assim, ó. X ou X barrado Y. Tá vendo? Ó? O X é como se fosse o D, tá? O X barrado seria o D barrado. O Y seria o A barrado B. A definição dessa propriedade diz que isso aqui é X ou Y. Ok? Então, o que é que acontece? Como o meu y é A barrado B, o que vai acontecer é que aqui vai ficar A barrado B, certo? Essa é uma propriedade. Então, D ou A barrado B, D barrado, então tá vendo que aparece o D e o D barrado. Quando aparece isso, a expressão vai dar esse tipo de coisa aqui, ok? Ou C barrado, D barrado, e não esquecer de colocar essa barra aqui, ok? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever esse BD e dentro do colchete eu vou aplicar a distributiva do C aqui, ó. Aí vai ficar B barrado ou CD ou A barrado C, opa, desculpa, em ordem alfabética, BC ou C barrado, D barrado,
e não esquecer de colocar aqui a barra, porque a gente ainda não aplicou essa barra, ok? Vamos lá. Bom, o que é que nós vamos fazer a partir daí? Eu vou aplicar De Morgan de novo com essa barra maior. Então, o que é que vai acontecer, né? S igual BD, aí ó, B, porque está barrado do barrado, né? O ou vira E, aqui vai virar C barrado ou D barrado, E, A ou B barrado ou C barrado, E, C ou D e fecha o colchete. Tá vendo? Agora eu já não tenho mais a barra, porque eu já apliquei De Morgan. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar dois grupos aqui de multiplicação. Eu vou fazer essa multiplicação e depois essa multiplicação, ok? Para ficar um pouco menor o desenvolvimento aí. Então, BD, abre colchete, eu vou colocar isso aqui dentro de um parêntese, tá? Então vai ficar assim, ó, BC barrado ou BD barrado. E o outro vai ficar um pouco mais longo, ó, AC ou AD ou B barrado C ou B barrado D, ou C barrado C ou C barrado D, e fecha o colchete. Obviamente que isso aqui é zero, então isso aqui já não vai participar mais de nada, ok? Inclusive, eu posso até apagar esse termo aqui, porque ele dá zero, ok? E reescrever aqui, ó, ou C barrado D, apagar esse restante aqui, para não me confundir. Opa, esqueci do parêntese. Parêntese, colchete, ok? Então aqui vai ficar S igual a BD, ok? Agora eu vou aplicar a distributiva. Então vai ser o BC barrado vezes todo esse negócio, AC, AD, B barrado C, B barrado D e C barrado D, e depois o BD barrado da mesma forma. Então vai ficar assim, né? Ó, A, B, C barrado C, eu fiz esse com esse. Agora eu vou ter que fazer com os outros. Ou A, B, C barrado D, ou B, B barrado, C barrado C, ou B, B barrado, C barrado D, ou B, C barrado D. Com isso eu fiz o BC barrado, né? Com AC, com AD, com B barrado C, com B barrado D e com C barrado D. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa com o BD barrado aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Então vai ficar ou, aí vamos lá. A, B, C, D barrado, ou A, B, D barrado D, ou B, B barrado, C, D barrado, ou B, B barrado, D barrado, D, ou B, C barrado, D barrado, D. E assim eu fecho o colchete. Agora, notem algumas coisas que vão facilitar muito a nossa vida aqui, ó. Esse aqui é zero porque tem C barrado vezes C, ok? Esse daqui é zero por dois motivos, porque tem B vezes B barrado e C barrado vezes C. Esse daqui também é zero porque tem B vezes B barrado, ok? Esse daqui também é zero porque tem D barrado vezes D. Esse daqui também é zero porque tem B vezes B barrado. Esse, pelo mesmo motivo, tá? E esse daqui porque tem D barrado vezes D, ok? Beleza. Com isso, como é que a gente fica aqui, né? O que é que sobra desse negócio todo? Então, a gente vai ficar com S igual a BD. Eu vou botar até um parênteses aqui ao invés do colchete, pessoal. Vai ficar o quê? A, B, C barrado D, que sobrou, tá aqui, ó. Ele aqui, tá? O que mais? Né? O que mais aí? Ficou o... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Que eu vou escrever como B, C barrado D, porque C barrado e C barrado é C barrado. O que mais?
ficou esse daqui, que é o último, inclusive. A, B, C, D barrado. E é isso aí que a gente tem por enquanto. Bom, e para concluir, o que é que a gente vai fazer? Ó? Agora a gente vai fazer a multiplicação desse com esse e desse com esse. Ok? Só observando o seguinte. O BD vezes o ABC barrado D, então, ó, B vezes B dá B, D vezes D dá D, vai ficar com ABC barrado, simplesmente isso. Vezes D, né? Obviamente, vezes D. Aí, quando eu pego BD e multiplico por BC barrado D, vai ficar o quê? Vai ficar BC barrado D, porque B vezes B é B, D vezes D é D, beleza. Agora, quando eu multiplico BD por ABCD barrado, vai dar zero, porque D vezes D barrado dá zero. Portanto, o S fica isso aqui. Só que eu ainda posso fazer o seguinte, eu ainda posso colocar o BC barrado em evidência, o que vai dar AD ou D, certo? E aí, pessoal, é o seguinte. Essa outra aqui, me permitam colocar aqui no canto, ó, AD ou D, isso aqui dá D. Por quê? Porque eu posso colocar D em evidência, vai ficar A ou 1. A ou 1 é 1 e D, e 1 é D. É diferente da outra que a gente viu, que é, por exemplo, AD barrado ou D. Isso aqui vai dar A ou D. Por quê? Porque esse cara é o barrado desse daqui, certo? Então, não confundir as duas coisas, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, vai ficar S igual a BC barrado e D. Então, BC barrado e D. Isso aqui a gente poderia fazer assim, né? B, o C, contanto que ele fosse negado, o D, e a gente colocar aqui numa porta AND, admitindo porta AND com 3 entradas, e a gente tendo o S aqui. Ou seja, se a gente fizer uma relação entre essa expressão final aqui que a gente tem e a primeira, pessoal, vejam como é diferente. Realmente a gente chega num grau de simplificação que a partir daquilo que a gente obteve, não dá mais para explorar mais nada, certo? Então a gente encerra a questão aqui. Obrigado pela paciência dos 33 minutos aí, mas era necessário fazer passo a passo, tentando aí uma didática melhor. Beleza? Grande abraço para vocês e vamos para a próxima.